Então, agora que você entendeu que contribuinte individual é quem exerce atividades e contribuinte facultativo é quem não exerce atividade, mas que tem intenção igual de recolher o INSS, vamos para como que funcionam os valores de contribuições previdenciárias. Tá? Então vem comigo. Nós temos o básico, assim, ó. Existia, tá? Antigamente no INSS existia apenas basicamente um tipo de contribuição, que era você recolher 20% sobre o valor que você deseja pagar, começando com base no salário mínimo. Então você pega o salário mínimo e faz 20%. Então este é o valor que você tem que recolher. Isso vale tanto para o individual como para o facultativo. E ainda existe hoje, tá, essa contribuição, a de 20% para quem quer pagar o INSS, começando 20% sobre o salário mínimo. E essa contribuição de 20% é a que mais gera direitos junto ao INSS, é a contribuição completa. Tá? E você, inclusive, pode, para quem deseja pagar acima de salário mínimo, tem que ser obrigatoriamente sobre a contribuição de 20%. Está bem? Agora existe, tá? Com o tempo foi passando, existe hoje uma contribuição que ela é muito boa também, que é de 11%, chamada também de simplificado, tá? Essa contribuição de 11%, ela dá direito, você só consegue recolher sobre um salário mínimo. Então não adianta você querer, Diego, eu quero pagar sobre 2 salários, sobre 3, não, tá? Se você vai pagar sobre um salário mínimo, você pode pagar sobre esta alíquota de 11%. Então, ou seja, você pega o valor de um salário mínimo e faz vezes 11% desse um salário mínimo vai dar o valor. Depois eu vou mostrar na tabela, fica mais fácil exatamente o valor conforme o salário mínimo atual. Está bem? Salário mínimo e também a alíquota de 20% sobre o salário mínimo, sobre o teto, sobre os valores que você vai conseguir visualizar. Qual o problema, tá? Essas duas aqui são duas, assim, alíquotas que, digamos, hoje 70% utilizam. Claro que depois existe a MEI, existe a de 5% de baixa renda, tá? Mas essa de 20 e essa de 11, elas são muito legais e eu vou continuar mostrando aqui para vocês. Qual a diferença entre a de 11% e a de 20%? É que a de 11, ela é limitada a um salário mínimo, você só consegue pagar sobre um salário mínimo, e também ela não dá direito na aposentadoria por tempo de contribuição. Tem vídeo onde eu vou explicar mais sobre os benefícios, tá? Mas é muito importante aqui porque você já consegue definir qual alíquota que você vai escolher pagar, tá? Então, essa de 11% do salário mínimo, então, por exemplo, se você pegar hoje aqui, um salário mínimo vezes 11%, este é o valor que ele fecha hoje que você deve pagar de INSS. Agora, sobre a alíquota de 11%. Agora veja que sobre o mesmo salário mínimo sobre a alíquota de 20%, olha quanto que fica, quão maior fica o valor da contribuição mensal que você tem que pagar de INSS. Agora, lógico, se você tem uma intenção de pagar acima de um salário mínimo, aí já tem que ser obrigatoriamente sob a alíquota de 20%, tá? E qual a diferença entre optar, além, claro, lógico, de você utilizar para quem busca uma média superior a salário mínimo, né, que é o 20%, agora quando muitos dos casos hoje, até vou dar dicas sobre as médias, você tem que cuidar porque tem muitas pessoas que não vão conseguir obter uma aposentadoria acima desse salário mínimo,
o INSS hoje ele está cada vez mais difícil você conseguir obter uma aposentadoria acima do salário mínimo e também mais difícil você conseguir obter uma aposentadoria por tempo de contribuição. Se você for ver ao longo do tempo, cada vez mais as pessoas vão conseguir se aposentar apenas por idade. Então, por isso que eu chamo a atenção que muitas vezes essa alíquota de 11% acaba começando a ser muito interessante. E fora as outras também que eu vou mostrar, por exemplo o MEI, por exemplo aquela baixa renda, que são alíquotas de 5% do salário mínimo. Então, melhor ainda, só que começam a ter complicações, algumas outras maiores que eu vou explicar, mas essa de 11%, a única coisa que ela não gera direito é benefício acima do salário mínimo, tá? E também a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas ela dá direito à aposentadoria por idade, ela dá direito ao auxílio-doença, salário maternidade, gera pensão por morte, gera auxílio-reclusão. Basicamente, são todos os benefícios da Previdência, só não a aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, quem precisa ou quem já possui uma média no INSS de valor maior, quer manter essa média e busca e está próximo de completar o tempo de contribuição para uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, entrando um pouquinho aqui, aposentadoria por idade, você só vai precisar de 15 anos de contribuições e você alcança a aposentadoria por idade. A não ser a pessoa, tá? Isso vale tanto para homem quanto para mulher. A não ser para a pessoa que está iniciando a sua contribuição, nunca contribuiu com o INSS, está iniciando após 2019, que foi a entrada da reforma. Então, se você está iniciando a pagar o INSS, nunca teve nenhuma contribuição, está iniciando após 2019, você, homem, vai precisar de no mínimo 20 anos de contribuições para se aposentar por idade. Mulher vai continuar sendo os 15 anos. Agora, se você vai buscar uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, pelo menos 30 anos de contribuições mulher ou 35 anos de contribuições homem, na verdade, esse tempo de contribuição era até 2019, mas ainda em alguns casos ainda é possível, dependendo da sua idade. Nestes casos, aí sim, a contribuição de 20% vai ser necessária, tá? Porque a de 11% a alíquota não alcança, não gera direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então vai ter que ser na de 20%. Se você busca isso ou está próximo de completar esses tempos de contribuições, tudo mais. Depois eu entro mais na parte da aposentadoria e você consegue visualizar melhor. Ou também quem, por exemplo, está hoje ou está, digamos assim, hoje num concurso público ou pretende entrar num concurso público e levar as contribuições do INSS para um cargo público. Neste caso também é necessário que seja 20%, porque você tem que emitir uma CTC, tá? Agora no restante, o 11% ele costuma cumprir bem o seu papel. Inclusive, tá? Digamos que você pagou sobre 11% e depois se arrependeu. Não tem problema, tá? Você pode complementar a diferença do 11 até 20, só você naquele período que você pagou de 11%, você não consegue pagar um valor acima do salário mínimo. Então, eu quero agora pagar sobre 2 salários de forma retroativa. Não vai conseguir, mas pagar ao menos do 11% até o 20% para, por exemplo, obter uma aposentadoria por tempo de contribuição, você consegue, tá bem? Então, no caso de começar a pagar sobre 11, que é o simplificado, e depois pagar sobre 20, também dá. Aí só paga a diferença, né? No caso, seria só os 9% de diferença. Vamos falar também, eu vou falar sobre o MEI e sobre o baixa renda. Vou
fazendo outro vídeo para não ficar muito extenso o vídeo.